Isso, estamos gravando. Hoje, dia 10 de setembro de 2025. Já se vão alguns anos que a gente faz esse encontro. E dando continuidade ao capítulo 10 sobre psicossomática, item A, letra A, referente à pulsão. Tá. E aqui, olha lá, Gilberto chegou. E aqui eu marquei onde paramos no nosso último encontro. Gabriele apareceu também. Olá, gente. Gabriele parece que está de visual novo. Olá. É porque eu tô com óculos diferente e o cabelo bem curto. Ah, sim. Essa é a diferença. Essa diferença. Então, eu vou dar continuidade no último parágrafo que a gente leu, então eu vou repetir a leitura desse Ok. parágrafo para a gente dar continuidade, para a gente ver então a gente consegue ir. Então, para Lacan, o ser vivente entra na dialética das relações sexuais e da reprodução sexuada pela via do engano e mediante a função de um engodo. Então, qual que é o engano? É que, acreditando estar buscando algo, ele vai atrás de outra coisa que se busca. O complemento da parte perdida de si mesmo, mas busca-o no outro. Assim, na busca da parte para sempre perdida de si mesmo, ou seja, uma busca infrutífera, reitera a si mesmo que se fracasse. Mas insiste-se nessa via através do engano. E é assim que se sustenta a atividade sexual do ser humano. Então, aqui a gente tem esse ponto, né, do engano, do engodo, mas ao mesmo tempo é por essa via que consegue. Esse é o caminho, né? Exatamente pelo engano, né? Que a coisa se dá, que a coisa se estrutura. É através do engano, pois o que se busca através da pulsão, para ser mais preciso, é uma parte perdida de si mesmo, e não o encontro com outro sexo, embora seja a forma que se busca. Então, aqui nesse trecho, né, a gente já leu, mas para dar continuidade, o Alfredo vai desenvolver a partir disso, lembrando que o seminário de referência desse capítulo é o 11, né, onde ele trabalha com a alienação e separação e com a lógica do véu com L, né? E aí esses dois conceitos, né, essas dois desenvolvimentos teóricos, eles vão conversar, né, com a pulsão, né, com o conceito de pulsão. É que mais para frente o Alfredo trabalha isso, mas ele já está trabalhando isso sem estar falando tanto, tá? Meio que preparando o terreno. Então, a partir da psicanálise, dá-se conta da atividade sexuada, partindo de uma perda original e da função de um engodo, no qual o sujeito cai. E aqui a função, né, então, eu até, assim, para deixar um pouco mais fácil da gente trabalhar, e às vezes quem está acompanhando a gente pelo YouTube, onde é que é? Deixa eu ver se vai para o lugar certo, se é isso mesmo. Então, ó, tá? Então, a natureza para falar sobre essa função de um engodo, eu quis trabalhar com algumas coisas que o Alfredo já passou, tá? Só para fazer uma conexão aqui, sim, com o restante do texto. Então, a natureza da verdade e da linguagem, né? A natureza da verdade e da linguagem, para a gente pensar a função do engodo.
Então, o sujeito é dividido, e isso se manifesta fundamentalmente no âmbito da verdade. Então, é por aí que está a delimitação da verdade, né? O sujeito é dividido, né? A incompletude do outro, né, ela é escrita como A maiúsculo barrado, da ordem simbólica, se registra essencialmente como um problema de verdade. Não se pode saber a verdade da verdade, né? Isso o Fredo trabalhou, o outro do outro, verdade da verdade. Outra forma de dizer isso é que não há garantia em relação à verdade. Não há um outro que garanta a verdade do outro. Então, a palavra carrega uma dimensão de engano, de não garantia da verdade da verdade. Então, quando a gente está falando de engano, de engodo, a gente está passando por aqui novamente. E aqui eu vou usar, né, um véu com U, tá? Não vamos confundir as coisas. Fantasma, como um véu ou enquadre da realidade, ao mesmo tempo que oculta, delimita. Vela o impossível, o real, o objeto impossível de ser encontrado. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar lendo, lembrando quando ele está falando dessa função, né? Essa função de um engodo no qual o sujeito cai, né? Mas toma cuidado porque esse engodo, ele é estrutural, né? Não se trata de um erro individual da pessoa. Então, se estrutura uma cena montada a partir das funções e personagens de Édipo, articuladas mediante a lógica do fantasma, porque a pulsão não responde em si e por si à dialética sexual. E aqui, só para a gente tomar cuidado com esses personagens de Édipo, aqui outra notinha, Édipo, né? O neurótico se engoda ao substituir um efeito de estrutura pela história paterna. Mas separe aqui mais uma nota. Mas é um engodo necessário, tá? Mas se engoda, mas é necessário. Então é quase como assim, o neurótico confunde o eixo imaginário com o simbólico, mas precisa disso também acontecer, né? Buscando uma causa externa para uma falta que é inerente à própria estrutura significante, né? Que também é necessário, né? Então, o abarrado, ele também é fundamental que ele seja encarnado, né? Pelo outro. Então, nesse sentido que, aqui, ó, se estrutura uma cena montada a partir das funções e personagens de Édipo, articulada mediante a lógica do fantasma, porque a pulsão não responde, em si por si, à dialética sexual. E aqui está, dialética sexual. Vamos lá. A afirmação lacaniana de que não há relação com a pulsão sexual se baseia nessa lógica, na estrutura legalizada pela autoridade do pai. A falta é fundamentalmente a falta sexual. Então, aqui, a pulsão aparece como um motor que, em vez de se encaixar em uma dialética que buscaria uma complementariedade, uma superação, se depara com uma falta estrutural que é irredutível, né? É quase assim, é irredutível porque ela é estrutural, né? Essa falta é desde sempre. Não, porque ela é estrutural e ela é irredutível, né? E não é algo que possa ser preenchido por um processo dialético. Esse conceito de dialético aqui, toma cuidado, porque não é o dialético hegeliano, né? Tá? Mas sim o dialético muito mais a partir do mito de Aristófanes, né? Da ideia de complementariedade e tal, tá?
Então, a pulsão encontra, por sua condição, uma falta que não se dialetiza, que permanece como um impasse, um limite, um não todo, tá? Só que essa falta, ela é fundamental, tá? Então, aqui, só para deixar esse parágrafo um pouquinho mais acessível para a leitura, né? Então, relendo aqui. A partir da psicanálise, dá-se conta da atividade sexuada, partindo de uma perda original e da função de um engodo, de uma perda original, então, assim, é desde sempre, né? De uma função de engodo, né? Do engodo no sentido que está relacionado com a verdade, né? Dessa confusão, né, dessa ideia de que é possível, né, é uma garantia, no qual o sujeito cai, né, mas esse engodo, ele é da própria estrutura da linguagem. Se estrutura uma cena montada a partir das funções e personagens de Édipo, né, então a gente está falando a respeito do que a gente leu sobre Édipo também, né, onde há uma confusão, articulada mediante a lógica do fantasma. E a lógica do fantasma faz com que essa confusão apareça, né? Então, essa falta articulada ao desejo, né? Porque a pulsão não responde, sim por ser a dialética sexual, né? Então, por esses motivos, Freud sustenta a bissexualidade, já que a pulsão como tal não busca o outro sexo biológico, o que se articula bem com a afirmação freudiana da não diferenciação sexual da libido, né? E aqui essa é a nota da conferência 33ª, a feminilidade, tá? E vamos aqui. Lacan, talvez com um pouco de soberba ou com muita sinceridade, afirma com sua teoria, pela primeira vez na história do Ocidente, consegue-se combater o mito de Aristófanes sobre o andrógeno. A ideia do andrógeno, que é basicamente o macho e fêmea eram um, e pela vontade dos deuses, foram separados em dois. Então, o macho permaneceu para sempre em busca daquela metade de si, que é a mulher, e a mulher buscará o macho, que é a parte perdida dela. Deve ser substituída pelo mito da lâmina, justamente criado por Lacan, não sem uma boa cota de humor. E aqui sobre a libido e a partir do tal mito. Então, ele afirma. É uma importante novidade, né, o mito da lâmina, porque designa a libido não como um campo de força, mas como um órgão. E aqui eu acho que a gente vai ter um deslocamento importante de uma teoria a outra, né? Que é a teoria da libido freudiana, com a noção de a libido trabalhada por Lacan, né, no seminário 11, né, como um órgão. E como que isso aqui vai se articular mais adiante com o desenvolvimento sobre a psicossomática que o Alfredo tá aqui trabalhando. A libido é o órgão essencial para compreender a natureza da pulsão. Então, repare que ele está chamando a libido de órgão, tá? E não mais de quantum de energia. Lembra, tinha um projeto do Freud, né? Energia Q, esse quantum de energia, né? A partir de da lógica da rede neuronal, né? Então a gente está, o Lacan está falando, isso aqui é um órgão, tá? A libido é órgão, é um órgão. Irreal, mas é um órgão. Então a libido é o órgão essencial para compreender a natureza da pulsão. Esse órgão é irreal, né? É irreal no sentido que, olha, vamos tentar entender, ele não está
Ele não está denominando isso de algum órgão que já exista no nosso corpo, né? No entanto, o irreal não é imaginário. Né? Tá, então é importante, olha. Né? Define-se por articular-se com o real de um modo que não podemos apreender. E por isso, justamente, requer uma apreensão mítica, tal como a nossa. Então, ele vai estar articulando aqui, possivelmente, a gente está vendo, tá, toma cuidado, não estou chamando isso de algo imaginário, né? Mas sim relacionado a um real enquanto impossível de apreender, não podemos aprender. Né? E está relacionado a uma apreensão, apresentação mítica, né? O que a gente basicamente foi lendo com o Alfredo é que, quando ele traz isso, ele sempre traz muito relacionado ao conceito de fala. Então, tá. Continuando aqui. A libido não é um campo de forças. Não é ter ou não ter energia para realizar um ato. Eu lembro que o Alfredo já falou isso. Olha, não é disso, é mais a libido relacionada com vontade de transar, a libido relacionada com tesão, a libido como energia, e minha libido está baixa. Né? Não. Então, a libido não é um campo de força, não é ter ou não ter energia para realizar um ato. É um órgão. É um órgão irreal, mas não é imaginário, o que não o torna nem simbólico nem imaginário. Não se trata dos outros registros, mas sim da contraface do real. Aquilo impossível de incluir no real. Olha que interessante isso. Né? Uma contraface do real. O que é impossível de incluir no real. Então, assim, vocês conseguem, assim, eu acho que aqui é legal a gente parar para localizar as coordenadas daquilo que ele está chamando desse órgão real, né, que é libido. Primeiro, então, tá, duas coordenadas importantes. Não é nem simbólico nem imaginário, tá? Acabaria, então, assim, tá, se não é simbólico nem imaginário, estou falando, é real. Ele fala, olha, é o real a partir de sua contraface. Tá, mas como é que é isso, né? Que raio é isso, né? O real já é um conceito difícil. Você vem falar que tem uma contraface do real agora? Que negócio é esse? E aí ele fala, tá, é porque é impossível de incluir no real. Daí você fala, pô, mas daí o real é aquilo que é impossível, né? O lógico, matemático, né? Que é impossível. Daí tem o impossível do impossível agora. Que coisa é essa tal de libido, afinal de contas? Ela não é imaginária, ela não é simbólica, ela não é real. E aí? É, daí é a contraface do real. Olha lá, que coisa é essa? Embora seja essencialmente articulado. Tá, não é real, é sua contraface, mas ela é articulada a isso. Então, tá, ok. E que, portanto, se apresenta por meio de um mito. Né? Lá vai, né? Tá bem, tudo bem. Basicamente, tá, entendi que não é nada daquilo que eu imagino que possa ser. Tá num lugar muito específico. E continua, hein? Vamos E lá. continua. E ele vai falar assim, ó, a gente vai conseguir aprender isso por um mito agora. Tá Que vendo? também não é qualquer mito, veja lá. Né? Daí aqui, ó, mas não é apenas mítico lá, tá de novo, né? Já que, já que não todo o que é mítico é irreal. Né? Alfredo agora, Alfredo, legal, obrigado. Você não está me ajudando, né? Mas sim que se vincula de forma íntima com o real, nesse caso,
não apenas com um real como impossível. Tá? Daí a gente está. Então, assim, tá, o Alfredo está trazendo aqui, ó. Estamos falando de um outro real, não mais como impossível lógico matemático agora. Mas também com o real daquilo que sempre retorna ao mesmo lugar, mas aqui a gente tem um detalhe, olha isso aqui, no organismo. Ou seja, Caraca. né? É muita coisa aqui. Tem muita coisa a ser trabalhada aqui, né? Mas uma coisa ali, ó, que voltando ali, ó, nesse caso não é somente o real como impossível, quer dizer, também é um real como impossível, lógico, sim. Só Isso, que também é o real que retorna sempre no mesmo lugar de um organismo, socorro, do organismo, entende? exato. Então, assim, é impossível, porque olha aqui, é aquilo impossível de incluir no real também, mas ao mesmo tempo é daquilo que sempre, né, retorna no mesmo lugar. Então a gente tem uma contraface do real aqui. Então tá. Eu acho que assim, antes de tentar entender isso aqui, vamos tentar só mapear. Né? Mapeamos, não é imaginário, não é simbólico, é um real muito peculiar aqui, que tem, né, uma relação com essa contraface, é impossível de incluir no real, está apontando que é o que sempre retorna, vamos precisar trabalhar com algo do mítico, e ainda temos o organismo aqui. Né? Tá. Né? Então, a libido é um órgão necessário à vida, que deve funcionar como perdido para não fazer impossível a vida. E aqui, de novo, só para ajudar, perdido, só para a gente não se perder tanto, assim, para a gente sempre estar um pouco atento ao que o Alfredo já trabalhou, essa perda ou falta é intrínseca à estrutura do sujeito falante. Bom, o falo simbólico, né, que é o falo maiúsculo, né, escrito com falo maiúsculo, que é o significante da falta no outro, né, é o que designa, em seu conjunto, os efeitos de significação. Isso é, que todos os significantes estão limitados por uma resistência à significação devido à relação de todos eles com o falo, ou seja, significação fálica. É para não fazer impossível a vida, se essa falta não fosse inscrita, se esse órgão não funcionasse como perdido, o que aconteceria? Essa foi uma questão para mim quando estava lendo. Né? E aí, basicamente, vamos retomar os pontos que ele já desenvolveu. Gozo limitado e insuportável, finização da realidade, possibilidade do desejo, ausência do fantasma como enquadro. Tá? Então, isso aqui é basicamente um resumo do que já foi falado nos primeiros capítulos, e que nem sempre fica claro do que ele está falando como esse impossível à vida. Né? Ele estava dizendo esse impossível à vida aqui. Né? O outro ponto aqui, né, então, eu até coloquei isso aqui, a vida, e que vida é essa? Né? Não se trata da vida puramente biológica da substância viva. Né? O texto sugere que o desejo torna o homem vivo. E aqui, quando eu estava tentando decifrar o que o Alfredo fala, lembrando, por exemplo, quando ele diz a respeito do, né, que o sujeito entra como morto, mas ele joga como vivo, né? Que vida que é essa? E que o significante fálico, né, o φ maiúsculo, é o significante da vida e da procriação. A gente lembra também da mitologia que o Alfredo trouxe. Né? Então, quando pensamos em órgão necessário à vida, poderíamos interpretá-lo como uma função vital do desejo e do gozo. Tá? Só para a gente não ficar confundindo o significante vida com vida
vida substancial, né, orgânica. Tá? Então, o que poderia ser representado, e aqui ele vai fazer uma certa analogia, tá? Tem hora que eu fiz essa separação, porque exatamente essa analogia, se a gente tiver cuidado, faz pensar no organismo só. O que poderia ser representado pela placenta, que não é, como frequentemente se acredita, parte do corpo da mãe, mas sim parte do corpo da criança, que, sendo necessário para a sua vida, se não se desprende, converse em um fator letal. É uma analogia. Né? Ele está primeiro dizendo assim, tem alguma coisa que é suporte da vida, né, placenta. Vamos pensar, a placenta é o suporte da vida, tanto é que ela que tem a função de ligar a mãe ao bebê, nutrientes, tudo mais, né? É aquilo que envolve, protege. No entanto, assim, às vezes se acredita, né, quase de forma intuitiva, que é da mãe isso, né? Ele está dizendo, não, é da criança. E o problema é que ele pode ser, ele é necessário, é o que sustenta durante um período a vida, faz possível a vida, mas se não se desprende, mata. Né? Então tá. E aqui temos mais uma citação. Mas ser irreal não impede que um órgão se encarne. Então tá. De imediato, lhes dou uma materialização. Uma das formas mais antigas de encarnar no corpo esse órgão irreal é a tatuagem, a escarnificação. A incisão tem precisamente a função de ser para o outro e situar nele o sujeito, assinalando seu lugar no campo das relações do grupo entre cada um e todos os demais. E, ao mesmo tempo, tem de maneira evidente uma função erótica, percebida por todos que abordam a sua realidade. Eu acho que aqui a gente precisa também fazer só nessa citação do Lacan, uma contextualizada, porque quando ele está trazendo essa encarnação do órgão irreal, mediante a esse recorte histórico, o Lacan está tentando trabalhar com a ideia do mito de novo, né? E lembrar que na época do Lacan, ele está falando dessa escanificação da tatuagem dentro de uma certa lógica social. Então, por exemplo, a gente pode pegar tanto as tatuagens como demarcação de um grupo e de inserção, né, do outro. Por exemplo, na Yakuza, né, que é japonesa, ou nas tribos também que tem essa, inclusive tribos originárias, as ameríndias, né, que na nossa região que tem toda uma função, né, que é muito diferente da de hoje, né, das tatuagens. Então é importante a gente tentar entender isso, trabalhar um pouquinho esse contexto, tá? É, e tudo aqui seminalmente, tá, pessoal? Então, tal Você pulou, possibilidade rapidão, de... Oi? Lin, você pulou o segundo parágrafo. Não, não. Esse Ah, aqui? é. Esse aqui é a tradução da Zaha, Ah, tá. Sim, 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 claro. tá? É só para... Tá aqui. Quem quiser depois, ele vai estar aqui para comparar. Tal possibilidade de encarnação do órgão irreal é de especial importância para o tema da psicossomática. Então, aqui volta a fazer relação com a psicossomática agora. Um órgão irreal
que pode ser encarnado. Mas aqui ele vai fazer, né, vai falar que é um pouco diferente. A psicossomática também é uma encarnação do órgão perdido, mas de uma outra espécie, de outra índole. Então, o termo escarnificação tem dois usos. Um na medicina, onde designa uma incisão superficial na pele ou nas mucosas, praticado para provocar a drenagem de sangue ou serosidade. O outro se refere a essas pequenas incisões ou cortes que se fazem sobre o corpo de integrantes de certos grupos étnicos. Então, aqui, novamente, tanto a tatuagem como as escarificações referidos a isso, tá? Grupos étnicos. Nos quais se introduz um produto que tem a virtude de produzir uma cicatriz visível. Mediante tais marcas, desenha-se ou escreve-se, por exemplo, nas costas ou no rosto, signos ou figuras com finalidade simbólica, estética e erótica. Diga, Alexandre. Acho que aqui a gente poderia ir, já que está falando da estrutura psicossomática, não sei se foi a ideia do Alfredo, né, mas acho que a gente poderia ir até mais adiante, e nesse recorte, ele está falando da descarificação, mas pode incluir, por exemplo, essa serialização de procedimentos estéticos, né? Coloca silicone, faz lipo, porque me parece que nesse contexto, pelo menos, a gente poderia incluir essas transformações com também essas finalidades, simbólica, estética, erótica, né? Então, E mesmo as assim, tatuagens contemporâneas também. Assim, essas ocidentais. então, eu acho que primeiro ele vai fazer uma diferenciação sobre isso, né? Como que, por exemplo, eu acho que as ocidentais vão estar mais ligadas ao que a gente pode falar assim, mas de uma outra espécie. Porque o Alfredo vai falar, dentro da questão mítica, que essas marcas, que eram marcas rituais, né, por exemplo, você não tinha muita escolha a não fazer elas. Então, por exemplo, dentro, né, de uma tribo, são as marcas da tribo, né? Que representa aquela tribo. Ou, por exemplo, dentro da lógica da Yakuza também, são as marcas de um determinado grupo. Você não pode alterar alguns símbolos, né? Talvez as escanificações, como marcas também, no corpo, no rosto, também são referentes a um determinado grupo étnico. E daí quando a gente está falando, eu acho que das atuais, como as estéticas, ou até body piercing, porque essa questão dos piercings também, elas vão ter variações ao longo da história, né? No Ocidente, elas têm uma certa relação, mas com os grupos, por exemplo, na, na Ásia, na África, ou até nas Américas, vão ter uma outra história vinculada, né? Gabriele? Eu fiquei, né, voltando ali na citação, quando fala, né, a incisão tem precisamente a função de ser para o outro, né? E também fiquei pensando na tatuagem, também, talvez pensando no Lacan, também da época do Lacan, na questão dos campos de concentração também, né? Que eles tinham a tatuagem, né? E essa questão de ser, né, para o outro. O que Que você os... falou faz sentido, Gabriele, sabe por quê? Uhum, Porque dentro da demarcação posta pelo Lindsay, é como se fosse uma coisa que fosse do coletivo para o individual, ou do social para o individual. O campo de concentração se encaixa na mesma categoria, nesta incisão que é feita no prisioneiro, isso.
também no membro de uma tribo, ou da escarificação de uma tribo asiática, ou do piercing de um ameríndio, que ele não tem opção de não fazer. Ele Exato. está dentro de uma situação. Que diferencia da tatuagem hoje que vocês estão falando, que é também um ser para o outro, mas que tem uma relação com o indivíduo, né? Uma outra relação. Uhum. Eu acho que a gente, né, eu acho que o que o Alexandre traz, acho que é relevante, mas a gente vai precisar fazer uma diferenciação. E aí, posteriormente, né, o que o Alexandre traz é pensar nisso para além somente da psicossomática, né? Acho que é uma questão realmente que pode ficar ali no horizonte para a gente trabalhar, né? Lacan sustenta que a libido é um órgão irreal que se deve perder no momento do advento da vida. Então, isso aqui é muito interessante, né? É um órgão irreal que você precisa perder no advento da vida, né? E da vida que a gente está falando, né? A gente colocou qual vida é essa. Ou seja, que para preservar a vida é necessário perder, né? Lembra da analogia que ele traz com a placenta. Que para preservar a vida é necessário perder aquele órgão do corpo que deu a condição para a vida. Este órgão irreal pode materializar-se, pode encarnar-se, por exemplo, mediante tatuagens ou escarificações. Esses procedimentos são tão antigos quanto o salto cultural ocorrido no momento do surgimento da linguagem. Então o Alfredo está trazendo isso que está no seminário 11, mas falando desse contexto histórico, né? Também pensei nos judeus, né? Como é que chama? Quando Sim, a esqueci circuncisão. agora. A circuncisão. Exato, a circuncisão. Exatamente, né? Que entra também como mais uma. É interessante, porque isso faz deles judeus. Então, a tatuagem ou a escarificação, sendo parte integrante de certos aqui, rituais. Eu acho que isso aqui também é um elemento importante, né? Porque todos esses são rituais, demarcam um ritual, né? Enodam-se intimamente aqui, ó, e aqui que tem outro ponto, né? A lei social e ao falo. Né? E aí a gente volta nessa relação que ele está dizendo, vamos precisar trabalhar com a questão mítica novamente. Tendo surgido antes mesmo da função do Pai, tal como se conhece atualmente, e assim enoda-se ao falo sem o nome do Pai. Então, aqui a gente tem já uma outra coordenada importante sobre a psicossomática, né? Que é isso que acontece no corpo, né? Que lesões, etc., né? Que foram as lesões, a falta de historicidade, né? Mas que também diz de um órgão real, e que enoda-se sem o nome do pai, né? Lembrando que para o Alfredo, na tabela, as respostas psicossomáticas estão dentro de holófrase. Então, para Lacan, os ritos de iniciação são antecedentes da função paterna. E entre eles destacam-se aqueles que se associam ao perdido do próprio corpo. Aqui eu achei interessante manter, né? Eu até fiquei pensando nisso, porque se a gente for traduzir de forma meio que descuidada, entraria perda, né? Mas aqui é o perdido, né? Aquilo que é perdido, aquilo que é. E eu deixei perdido também, acho que até
talvez seja importante depois fazer uma. Mediante o corte e a marca na superfície do corpo em sua relação com a ordem social e cultural. Então, de novo, né, aqui, social e cultural. Né? Ritual, mítico, né? E deu um Então, curto-circuito. Sabe por quê? Se se trata de lei social, de cultural, por que não está na ordem simbólica? Por que é anterior ao nome do pai? Como é que eu vou ser inserido numa ordem se eu estou anterior a ela? Boa, Gilberto. Não uhum. tem anterior ao nome do pai, né? Então, esse é um ponto que a gente vai precisar, né, eu acho que ver o que o Alfredo desenvolve ou não sobre isso, né? Porque de fato ele está marcando dois tempos aqui, né? Diga, Alexandre. Acho que é uma pergunta fundamental, assim, mas o que me parece estranho é que fica parecendo que esse processo de escarificação, ele não é um processo, é meio estranho falar assim, mas ele parece que é um processo que ele não, ou a lei, existem coisas da ordem social e cultural que não são da lei do pai. Daí é meio estranho pensar, né, nisso, sim. Mas parece isso mesmo, Alexandre, você tem razão. Parece que ele está falando que antes de ter, digamos, a partir da função do nome do pai, esses rituais, mas daí entra no que o Gilberto está falando, que entra numa função simbólica. Não é que não seria uma função simbólica, né? Ou legal, digamos assim, né? Sim. Que tem alguma coisa da legalidade que antes eram os ritos que tinham essa função e que depois passa a ser o nome do pai. Parece que é isso, né? Porque eu pensei assim, vamos dar um exemplo assim, um acidente que a pessoa sofre, né? Mas mesmo um acidente, ele pode ser dito que é a vontade de Deus, entende? Então, assim, é um pouco difícil de poder pensar como isso funcionaria a princípio, né? Uhum. Sim, eu acho que o que vocês estão falando, de fato, faz muito sentido ser questionado. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Porque, de fato, o que o Gilberto traz é como não colocar isso dentro de uma condição simbólica, né? Isso, Culturalmente. isso. Cultural, tá? Uhum. Eu acho que sim, eu acho que Cultural, né? não tem como, porque está dizendo que é de social e cultural, né? Então, como que tem um antes e um depois? Eu acho que o Não, que eu ele está acho que aqui, tentando... ó, porque ali, ó, para Lacan, os ritos de iniciação são antecedente da função paterna, né? Eu acho que tem algo do simbólico ainda, mas antecedente à função paterna, Uhum, né? Da nominação, mas tem algo do simbólico aí também, que esses ritos teriam essa função, né? uhum, Seria uma espécie de lei sem desejo. Não, uma espécie de lei sem o nome do pai, né? Eu acho que talvez aí sem entrar essa dinâmica, porque lembra que ele começa falando do Édipo, né? Tem alguma coisa relacionada a essa estrutura mítica? sim, sim. O que é essa nota ali que eu estava vendo? Ele faz uma referência ali na A nota 10, a essa aqui. 10. Uhum. Ó, o Roger, o homem e o sagrado, este espírito sustenta Durkheim a observar certamente que nas sociedades australianas a tatuagem constituía a falta de território titulado, de autoridade permanente, de Uhum. transmissão patrilinear do parentesco, que é o mais frequente. A única marca visível da unidade do clã é o único signo efetivo da identidade profunda de seus membros. Uhum. Mas é função simbólica também, me parece, né? Isso, eu acho que é a função simbólica, né? Tentando assim desdobrar um pouco isso,
É porque eu acho que, de alguma forma, o que o Alfredo está trazendo aqui, dentro do campo histórico, é esse desenvolvimento do campo histórico, né, tendo características do que seria, em determinado momento, colocado como falo, como pátria, e antes que teve, mas era simbólico, mas o que era isso antes, né? Porque aqui ele está trazendo, por exemplo, essas características, né? Que é algo que, ó, a falta de território titulado, de autoridade permanente, transmissão patrilineal, patrilinear de parentesco, ou seja, parece que um tempo anterior é algo que seria ser chamado, né, classificado como... Claro, que eu acho que aí Um patriarcado, né? do patriarcado, claro, mas eu acho que aí é um desenvolvimento teórico, histórico para fundamentar, né? Inclusive usando algumas teorias da sociologia que podem, inclusive, estar ou não em uso para explicar isso, né? Então a gente tem essa questão, né? E aí a gente vai ter que pensar se faz sentido ou não, né? O que eu acho que, claro, né? O Alfredo pode estar tentando articular e amarrar isso, mas ele não é infalível, né? Vai ter furos. Mas o que me chama a atenção nesse ponto é porque ele está tentando desenvolver algo para poder falar de psicossomática. E que a psicossomática seria isso, né? Ou seja, seria isso de uma forma análoga a isso, né? Sem o nome do pai, né? Eu acho que, claro, que para tentar desenvolver isso, fazendo uso da sociologia, né, da antropologia, não sei se vai se amarrar tão bem, né, mas é uma tentativa, né, de tentar fundamentar isso. Faz sentido. Mesmo porque a gente vai vendo que nos desenvolvimentos que o Alfredo traz para a gente, em geral, ele vai tentando trazer paralelos com a sociologia. Nem sempre tem sucesso com isso, né? Tem hora que ele não fica tão bem amarrada a coisa. Diga, Alexandre. Só puxando mais uma vez esse assunto, porque eu acho que é muito pertinente. Aí acho que poderia dar um exemplo, algo mais ou menos assim, que a Gabriel estudo dos judeus, né, durante o processo de Holocausto e tudo mais, que essa marca, né, que da tatuagem do número, era algo que os judeus não reconheciam. Para eles não tinha o efeito de judaico, né? Para os nazistas, sim, mas para eles não. Acho que talvez seria uma forma, talvez a gente poder pensar, lógico, os judeus daqui a pouco se reconheciam, né, como vítimas disso, mas eu acho que não tinha talvez a mesma estrutura do que o processo de circuncisão, por exemplo, entende? Não sei se não é por aí que o Lindsay está pensando, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante, porque isso dá para conversar sobre vários pontos, porque, de fato, não é a numeração tatuada pelos nazistas no corpo dos judeus que fazia deles judeus, né? Porque há no ritual e na cultura deles outros elementos que fazem isso, né? Só que não é por isso que depois isso não se tornou, inclusive, uma marca para os próprios judeus, ou seja, eles vão Porque também positivar era. Uhum. essa marca que não é da cultura para positivar a própria cultura, inclusive enquanto luta, enquanto reivindicação, né? Eu acho que Porque isso tem algo, tem né? vários pontos, né? Isso. Uhum. Uhum. Tem algo da identidade aí, né? Tem. A questão é que eu acho que isso é uma parte, acho que o Alfredo vai desenvolver em um outro lugar isso, mas mesmo não sendo assim, não sendo parte da cultura, essa tatuagem, o que os judeus fizeram isso? Eles contam uma história sobre isso, né? Então então já não entra tanto, mas entra para a gente tentar separar um pouco, entender a lógica. Porque eu acho que parece que o ponto fundamental da resposta psicossomática é que
existe quase uma, né, esse órgão real, mas ele não está sendo contado, falado, historicizado, né? Então, por isso que ele é de uma outra, é o que ele trouxe aqui, né? De uma outra espécie, né? Como é que fica isso, a gente vai descobrir ainda. Diga, Alexandre. É que daí, só para complementar, é que quando os judeus falam sobre isso, já é já tem um nome do pai, entendeu? Nesse primeiro momento, talvez não. É só um trauma que eles não poderiam falar, entende? Isso. Né? Uhum. Exatamente, né? Eu acho que são, né, é importante localizar, né? É quase assim, me lembrou um pouco, por exemplo, o que é feito com a questão, por exemplo, sobre racismo. Não está no corpo, mas pensa, que a ideia é a seguinte, não existe raça, mas existe racismo. Então, a gente precisa positivar raça para demarcar racismo. Né? Então, claro que não é numa questão do corpo, mas a gente precisa positivar uma, assim, então tá, então não somos espécies diferentes e nada mais, assim, né? Mas a gente tem que positivar a diferença para marcar isso. Então, E é também, para dar um pitaco final, Alexandre, eu não acho que tem diferença, não. Porque, por isso que eu trouxe lá, eu voltei ali naquele parágrafo, é com relação ao grande outro, né? E aí, ao outro, na verdade, aqui para o Alfredo, é o outro, grande outro encarnado, né? Mas, nos dois, tanto na circuncisão quanto na tatuagem do campo, há um trauma e há uma marca, há quase uma. É o puro objeto do outro ali, né? E é isso que. Só que nos dois há uma certa ligação com uma identidade, tanto numa identidade ali do povo judeu, mas uma coisa bastante forte, né, dessa identidade, e no outro caso também há uma identidade ainda, né, não só do judaico, mas dos que passaram pelo campo, né? Então tem algo do coletivo que se faz, mas através de uma marca que tem a ver essa imposição, digamos, né, desse outro, né? Nos dois casos tem, porque na circuncisão também, né, acaba sendo algo de um. Mas Não é veja, uma coisa de uma eleição, é Gabriele, algo. Isso, fala, Gilberto. mas veja, eu estou assim, se falando, fico imaginando, tem várias tribos que o menino e a menina, quando faz uma determinada idade, ele não escolhe fazer aquela incisão, aquela mutilação. Meninas na África, Isso, ou meninos isso, ameríndios, não escolhe. Mas ele sabe que vão passar por aquilo. Assim também, o menino que passa pela circuncisão, ele nem sabe, ele está lá, ele é um pedacinho de carne, nem isso, não é nada. isso, isso. Agora, o campo de concentração, mesmo seja criança, seja velho, você está entrando dentro de uma coisa, com uma significação que está posta, e você recusa aquilo quando você entra. Então, Isso, tem uma certa isso. diferença essa entrada. O Uhum, menino, uhum. inclusive, ele sabe que ele só vai se tornar homem se ele passar por aquele jogo que vai ter de 3 meses, ficar trancado no lugar, de fazer alguns rituais, Sim. passar por Uhum, algumas provas, isso é guardado com medo e com ansiedade, haverá uma série de coisas que ele vai ter que suportar. E uhum, ele uhum. sabe que vai ser uma coisa dura e ele vai se tornar homem ou vai se Isso. tornar um Parte da adulto tribo, né? depois daquilo. Isso, portanto, é Uhum. diferente. Acho que é bem É, diferente. Desculpe, mas eu acho que é mais entendo. no povo judeu nos anos 40, né? Acho que é mais próximo disso que o Gilberto tá pensando também. Foi um acontecimento que, naquele momento, para quem viveu, assim, foi algo, né? Mais nesse sentido também. Não, mas eu acho que em todas essas questões tem algo desse grande outro, né? Em todas elas, em todas essas situações.
Pessoal, a gente vai Aí a gente encerrar. está falando de outro, mas dentro dessa demarcação posta no parágrafo, em que o Alfredo colocou como anterior à linguagem, como anterior ao nome do pai. Eu acho que, enfim. Mas a gente continua na próxima, daqui a pouquinho vai dar meio-dia. Vamos lá. Isso. Tá bem, pessoal, foi ótima a discussão aqui no finalzinho. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau para todos. Boa semana. Tchau. Até mais. Obrigada. Boa Tchau. semana.